Nossa paraxá hoje, a paraxá Noah, quer dizer Noé, e vai de Gênesis 6, versículo 9 até capítulo 11, versículo 32. Antes de entrar propriamente nos versículos da paraxá, queria pegar um contexto, voltar um pouquinho atrás em Gênesis 6, versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Por esse versículo aqui, nós estamos vendo exatamente o motivo que Deus destruiu a terra, né? A maldade dos homens. Agora, interessante que o Senhor culpou os seres humanos e não culpou Satanás pela destruição da terra. Os sábios hebreus, eles dizem algumas coisas importantes sobre o mal, e isso a gente não encontra facilmente na doutrina cristã, porque a doutrina cristã ela tem uma dificuldade um pouco maior com o mal. É que nós, seres humanos, nós temos uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. Eles dizem que por causa dessas duas inclinações que são opostas, é por causa disso que nós temos a opção de escolha. É por causa disso que nós podemos fazer as escolhas. E uma questão difícil, né, de lidar com as escrituras é Deus criou o mal? O que vocês acham? Deus criou o mal? Vamos ver um versículo aqui. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Nesse versículo que a gente acabou de ler, existem 4 palavras-chave, que é Or, Hush, Ha, Shalom e Roa. Or, trevas, isso nós vimos na aula passada, né? Hush, Ha. Paz, Shalom, que tomamos paz, e crio o mal, Roa. A gente pode ver que nesses 4 versículos, um é oposto ao outro. Essa luz que está aqui, que essa palavra Or se refere à luz, quando Deus criou a luz primeiro, foi bem antes dele criar o sol e a lua. Então era a luz dele. Então essa luz é oposta ao Rushá, que não é noite, que é trevas, escuridão, trevas. Noite é Laila. Shalom, que é paz,
e Roá, que é o mal. Shalom, né, é uma palavra hebraica, que todo mundo sabe. Ela nos dá uma sensação de paz, ela descreve a paz, o bem-estar, a prosperidade, a graça que vem de Deus. Então o Shalom é uma fonte divina, né? É Ele que nos dá essa paz. Assim como esse versículo, muitos outros versículos lá na frente vão nos dizer que se Deus formar a luz, também serão criadas as trevas. Como assim? Se o Senhor criar o Shalom, também será criado o mal, o Roá, a ausência de paz. Olha esse versículo. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Lamentações 3,38. Da boca do Altíssimo procede o mal e o bem. Então, por que o mal existe no nosso universo? Quer falar, Silas? Bom, eu na verdade tenho concepções um pouco diferentes em relação a mal, e eu diferencio o mal no sentido de que é alguma coisa mal, de algo ruim que aconteceu com alguém, e do que é mal no sentido do que é perverso, ou seja, do que é injusto. E como Deus não pode ser injusto, por ser justo, não, nunca. Então, o mal, nesse sentido, ele pode até ser mal para alguém, mas nunca vai ser injusto. Sim. Então, né, no sentido de justiça e injustiça, Deus não criou a injustiça. Sim. Quem criou a injustiça foi o diabo. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Por que o mal existe no nosso universo? Porque Deus projetou o nosso mundo com dois opostos. Assim, quando Deus cria o bem, o mal não é Ele que criou. Por exemplo, vamos dar um exemplo da luz, né? Deus criou a luz, mas se tirar a luz, fica o quê? Trevas. É a ausência. Então, exatamente. Então, Ele criou a luz, mas quando tira a luz, é a ausência da luz, é a escuridão. Não quer dizer que Deus virou para a direita e falou assim, agora eu vou criar o bem. E depois virou para a esquerda e falou assim, agora eu vou criar o mal. Não. Mas o mal é a ausência do bem. Então aí vem um conceito chave. Deus não criou o mal. Tá? Deus criou o bem. Agora, automaticamente, quando Ele cria o bem, a ausência daquele bem é o mal. Né? Então, o nosso mundo é todo criado com opostos, sem exceção. Sem exceção. Então, acho que a luz, né, é o que dá a melhor compreensão. Né? A ausência da luz é a escuridão. Mas quando a gente desliga a luz, né, vai lá e desliga o interruptor, a gente está adicionando a escuridão na sala. A gente está adicionando alguma coisa, ou aquela luz que tinha, ela sugou a escuridão. Entende? A gente adiciona alguma coisa
para criar a escuridão? Ou simplesmente é somente a falta da luz? A escuridão, ela é o oposto da luz, né? Se a luz ela foi simplesmente gerada, o oposto dela é a escuridão. E a escuridão não é algo feito, não é algo criado, é apenas a ausência, né? Então, resumindo, vivemos em um universo que consiste em 4 dimensões: comprimento, largura, altura e tempo. O princípio dos opostos é uma lei fundamental de como o nosso universo opera. Esse princípio diz que tudo deve ter um oposto, e não tem exceção. Devido ao princípio dos opostos, o mal existe porque o bem existe. O mal não foi fabricado pelo Eterno. Antes, o mal é o resultado de Deus criar o bem. Tudo o que não é definido por Deus como bom é mal. Ficou claro isso para a gente avançar? Então, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano com vontades, né? O homem, desde que ele foi criado, ele tem vontades, ele quer coisas. E em todo o tempo da existência dele, ele sempre teve vontades. Agora, ele foi feito à imagem de Deus. Então, a gente deduz que Deus também tem vontades. O que são essas vontades, né? É um poder de escolha. Deus tem essas vontades que a gente vê em toda a Bíblia. O padrão de Deus é dividir e escolher. Ele divide e escolhe. Ele fez isso com o povo, ele fez isso com o povo que ele escolheu, ele fez isso com a prostituta que ele escolheu, que ela fosse da linhagem de Yeshua. Então Deus está sempre fazendo escolha. Então nós também temos as nossas vontades, né? E queremos fazer escolha. Agora, qual que é o propósito da nossa vontade? É a gente poder fazer escolhas morais. Eu chamei de escolhas morais, porque não é simplesmente você falar assim, ah não, eu gosto do vermelho, você gosta do azul. Não é esse tipo de escolha. Aí eu gosto de maçã, você gosta de morango. Não é esse tipo de escolha, isso é preferência. Nós estamos falando de escolhas morais. E como que foi criada essa capacidade nossa de escolha? Então, quando Deus criou o universo, a regra principal para a gente poder fazer a escolha é que tudo tem que ter 2 opostos, não tem que ter um oposto, né? Senão, como você vai fazer a escolha? Então, no jardim do Éden, eles praticamente não tinham escolha, porque só tinha uma regra, né? O resto tudo podia. Então, nós só podemos fazer escolha quando temos 2 opostos. Aí a gente pode optar por um ou pode optar por outro. Então, mais do que qualquer outra coisa, essa vontade nossa de fazer opção, é ela que vai definir se nós vamos amar a Deus e obedecer a Deus, ou se nós não vamos amar a Deus e não vamos obedecer a Deus. Esse é o ponto principal que Deus criou os opostos, para que nós não sejamos robôs. Deus não tem prazer em ter filhos robôs, que não pudessem ter escolha, que fossem sempre obrigados a amá-lo, que fossem sempre obrigados a obedecê-lo. Por quê? Porque não tem outra opção. Então Deus fez a coisa mais
arriscada que ele poderia fazer, que é dar ao homem o poder de escolher. Então, ele abriu mão de toda a ostensividade que ele podia fazer com o ser humano para deixar ele livre, mesmo que essa liberdade fosse levá-lo a não amá-lo. Então, Deus deu ao homem o Yetzer Hará, que é inclinação para fazer o mal, e o Yetzer Hatov, que é a inclinação para fazer o bem. Veja que essa inclinação que o homem tem não depende do inimigo, não depende de Satã. É uma coisa natural do homem, natural do homem. Se a gente não tiver isso, é como a eleição antes, né, em Cuba, antes do Fidel morrer. Qual a opção que o povo de Cuba tinha? Ou votava no Fidel, ou votava no Castro. Não tinha outro. Não tinha outra opção. E nem deixar de votar ele não podia. Então isso Deus não queria para a gente. E todas essas informações que Deus nos deu, Deus não coloca nada fora dos limites do primeiro casal. Tudo estava disponível para eles, tudo. Nada do que eles pudessem fazer seria imoral. Nada do que eles pudessem fazer violaria as regras de Deus. Só havia uma única coisa, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer os frutos, o fruto. Era a única coisa. A Torá deles tinha um mandamento, só esse. Não podia comer. Agora, sem essa existência da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sem essa restrição de comer, de não poder comer o fruto, Adão e Eva não teriam escolha. Seriam robôs, seriam automáticos, não teriam escolha nenhuma. Agora, quando Deus coloca essa árvore lá e diz para eles não comer dela, ali é que começou, ali é que eles tiveram a oportunidade de exercitar a escolha deles. E ali eles tinham a oportunidade de optar obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Então, a primeira transgressão contra Deus ocorreu a partir disso. Adão e Eva aprenderam que havia algo que chamava mal. Eles antes não tinham conhecimento disso, só depois que eles desobedeceram é que eles passaram a conhecer o mal. E essa transgressão, né, que nós chamamos pecado, né? Pecado é o quê? Uma transgressão contra Deus. Foi aí que o pecado entrou no mundo. Sem escolha, sem o ser humano ter o poder de escolher, não pode haver pecado. E isso faz uma correlação direta com Moisés quando ele recebe a Torá no Monte Sinai. Olha o que Paulo diz em Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão.
lembre-se, né, que no Novo Testamento, quando se referia em lei, era o quê? Torá. Não tinha o livro Novo Testamento. Quando a maioria das vezes falou em lei, estava se falando na Torá. Então, onde não há Torá, Torá é o quê? Instrução de Deus. Então, onde não há Torá, não há violação contra Deus. Então, a lei da Torá era para Israel, presta atenção nisso, a lei da Torá era para Israel o que a árvore do conhecimento do bem e do mal era para Adão e Eva. A Torá com suas leis, né? E a árvore do conhecimento do mal com a lei, a única lei que Deus impôs. Então, era o mesmo, né? Uma representava a Torá para o povo judeu, a outra representava a árvore do bem e do mal para o único casal existente na face da terra. A principal diferença, né, entre os dois era que a Torá tinha vários mandamentos para serem obedecidos, e a árvore do bem e do mal era um único mandamento. Olha o que Paulo fala em Romanos 5,13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. O que Paulo está dizendo aqui? Que claro que o pecado já existia, né? O mal já existia antes da Torá. Nós sabemos isso pela Torá oral também, né? Mas antes dela estar escrita, o pecado já existia. Mas até Deus anunciar os seus mandamentos por escrito, não havia regulamentos a serem quebrados. De certa forma, o povo judeu viveu mais ou menos como Adão e Eva, por um tempo, até ter as leis. Só depois que as leis foram promulgadas pelo Senhor, é que passou a existir a transgressão com pena. Uma vez que Deus estabeleceu as regras na Torá, eles agora tinham um conjunto de coisas para poder escolher. Não era mais só uma, era um monte de coisa para poder fazer as suas escolhas. E isso falava sobre relacionamentos familiares, do homem com o homem, do homem com Deus, tudo estava previsto ali. E a partir desse ponto é que ele teria escolha de obedecer para cada situação. E com todos os mandamentos escritos, ele teria escolha para obedecer ou desobedecer a Deus. Olha o que fala Gálatas. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse versículo, ele é sempre afirmado, as pessoas falam assim, está vendo? Em Gálatas, o próprio Paulo perguntou, para que a lei? Mas não é esse sentido que ele está falando aqui. Ele está falando que a lei, ela estabelece essas escolhas segundo as nossas inclinações, né? Que só haveria transgressão, quando você desobedecesse a palavra. Ele não está dizendo aqui para que serve a lei, não é um jeito pejorativo, ele está dizendo que
ela foi instituída por causa da transgressão. A transgressão só é confirmada quando existe um mandamento contrário a ela. Então, vamos voltar lá na pergunta que eu fiz no início, lá em Gênesis 6,13. Deus não culpou Satanás por arruinar a terra, certo? Ele culpou os homens, né? As criaturas, pela maldade dos homens. Agora, será que nessa época 100% dos homens eram maus? Na época de Noé? É. Na época de Noé? Sim, na época de Noé. Parece que sim, menos 8. Né? Menos 8, exatamente. Então, a gente não pode dizer que todos eram maus. Por quê? Porque 8 foram salvos. Né? E qual era o diferencial entre esses que foram salvos e o restante que não foi? Eles quiseram entrar na arca. Obediência, transgressão. Não, é que a Bíblia diz que Noé era um tzadik, era um justo. Ele era um justo diante de Deus. Então, esse foi o diferencial. Ele só entrou com a família porque ele era justo diante dos homens. Todos que estavam lá, Deus falou assim, não, esse aqui é justo. Então resolveu salvá-lo, e não só salvá-lo, como também ele seria, vamos dizer assim, a matriz da nova geração, porque a outra geração seria totalmente destruída. Eu queria falar um pouquinho sobre o mal. Né, tem muita coisa, eu fiz um resumo aqui sobre o que se fala de Satanás. Muita coisa é lenda, muita coisa é tradição cristã, muita coisa é tradição judaica, mas eu gostaria de pegar o que a Bíblia fala sobre o mal, somente a Bíblia, sem pegar nenhuma tradição. Então, o seguinte, Satanás, ele começou como um ser celestial. O termo comum que todo mundo usa é Satanás, né? É como um anjo caído. Não é isso que todo mundo diz? É um anjo caído. Mas, seres celestiais não quer dizer que todos são anjos. Existem várias categorias. E pelo que diz a palavra, Satanás não era um anjo. Ele era ele estava um pouco acima, ele devia ser um querubim ou algo maior. A palavra anjo, né, em hebraico, malach, ela define aqueles mensageiros de Deus, né, aqueles que claramente têm um certo poder, mas não estão numa escala tão alta quanto serafins e querubins. A gente não sabe muita coisa, a Bíblia realmente não esclarece muita coisa sobre essa hierarquia, né, e sobre essa autoridade, mas parece que logo abaixo de Deus estão os querubins e serafins, e não os anjos. Então vamos ver o que é que fala Ezequiel, que é o texto que mais fala do mal. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisolita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que fostes criado, foram preparados.
Satanás não era um anjo. Como eu já disse, provavelmente um querubim. Ele era um querubim ungido. A posição dele era muito alta, porque ele estava numa posição tão alta que a ele era permitido se achegar mais a Deus. Ele tinha um trânsito livre para se chegar a Deus. Ele era bonito, era poderoso e ele era dos mais altos da hierarquia. Satanás lutou contra Deus e foi lançado à terra juntamente com 1/3 dos anjos que ele comandava. E também fizeram a escolha de ir contra Deus. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Satanás e esses anjos, se aliaram e fizeram uma rebelião contra Deus e foram expulsos do céu e enviados para a terra. A gente pode ver que Satanás não foi forte o suficiente para lutar contra Deus e lutando com um da mesma classe dele, que era Miguel, a Bíblia chama de Micael, mesmo assim ele perdeu. Então, ele tem poder, mas na luta contra Miguel, ele perdeu. O que dirá contra Deus? Como a gente vê em Apocalipse 9, Satanás é um enganador. No entanto, ele está sob o controle de Deus. Deus tem um propósito com Satanás. Qual que seria esse propósito? Alguém sabe? Dar às pessoas a oportunidade de uma escolha moral. Sem essa oportunidade real, de escolher entre o mal e o bem, nós não temos escolha. Satanás é um espírito profano. No nosso universo, tudo tem o oposto. O Espírito Santo de Deus é o oposto a Satanás. Então, o Espírito Santo de Deus é Deus. E Satanás é o espírito profano e é o antideus, Então, é o oposto. Deus é real e Satanás é real. Os dois existem. Lembremos também que, embora usamos esse nome Satanás, Satanás não é um nome, Satanás é um título, O nome em hebraico é Satã, que quer dizer adversário. E, além disso, a gente precisa abandonar o hábito de culpar Satanás de tudo. Os maus pensamentos que nós temos não é culpa de Satanás. Satanás não leu a nossa mente. É nosso. É essa inclinação para o bem e para o mal que nós temos e todo ser humano tem. E somente com
o Espírito Santo, somente o Espírito Santo de Deus é que doma essa inclinação do mal e nos conduz à inclinação para o bem, se tivermos dispostos a obedecer, se quisermos isso realmente no nosso coração. O ruim é que muitas vezes escolhemos o mal e ainda achamos que é bom, né? Esse que é o paradoxo. Satanás será trancado, né, por 1000 anos, não no reinado de Yeshua. Ele não poderá tentar ninguém, não poderá enganar ninguém. Qual seria o propósito disso? Yeshua vem pela segunda vez, dessa vez como guerreiro, derrota todos os que lutam contra ele. E Satanás está impedido de fazer qualquer coisa contrária. Ele não pode ter não pode interagir em nada com um homem. Ele está trancafiado lá por 1000 anos. E Yeshua senta no seu trono. O mundo todo em paz. Nada além de bom está acontecendo. Não tem nenhum mal acontecendo. Tudo que está acontecendo é bom. Mas no final desse reinado, essa inclinação maligna do ser humano, ela permanece e começa a agitar novamente. O homem, né? Satanás vai ser solto e o homem tem a escolha de poder segui-lo. Então, o que eu penso é que o propósito de Deus é, mais uma vez, a volta de Yeshua, dar oportunidade, mais uma vez, ao homem de escolha. Quiser escolher Satanás, vai. Quiser me escolher e obedecer, vem. Nós temos essa escolha, né? A nossa vida é feita de escolha. No decorrer da nossa vida são sempre apresentadas escolhas. Quando escolhemos certo, avançamos, principalmente no relacionamento com Deus. Escolhemos errado, desviamos. Aí tem todo um trabalho para recuperar isso. A gente vê um princípio de Deus estabelecido nessa arca. Nada restava a Noé a não ser obedecer a Deus, né? Ele tinha, qual que era o papel dele? Só crer naquilo que Deus estava falando. Só vai chover, não existia chuva, né? Bom, a terra vai ser inundada, eu vou destruir todo mundo. Constrói a arca e você e sua família vão ser salvos. Noé tinha opção de não obedecer. Chuva, o que é isso? Não acredito nisso não. É só esse sereninho que sai aí da terra, isso aí vai inundar a terra. Tinha. Mas Noé teve fé e seguiu. Apesar de todos contra, todos rirem dele, ele seguiu no caminho de Deus. Noé, então, aceitou os meios de salvação de Deus, segundo a receita do próprio Deus. Na salvação, né, apesar, nós sabemos que a salvação é pela graça, mas ela exige alguma coisa de nós, né?
Não é você levar a vida que quer e a salvação vai chegar para você. Alguma coisa. Então, o exemplo da arca, Moisés, todo o processo de salvação, quem fez foi o Senhor. Mas Noé tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que crer, ele tinha que construir a arca. Né? Então, eu acho que isso desmancha, desconstrói esse mito de que, já aceitei Jesus, agora estou salvo, e acabou, não preciso fazer mais nada, leva a vida do jeito que quer. Não é isso, não é isso que a Bíblia mostra. Então, apesar da salvação ser pela graça de Deus, nós temos uma pequena parcela, uma cooperativa para essa salvação, e temos que ter mesmo, Quatro coisas. Noé e sua família tiveram que começar esse processo de salvação crendo em Deus, e que Deus destruiria o resto todo da humanidade. Você pensou assim, já parou para pensar nisso? Se Deus falasse com você, a gente, claro que acreditar não, é difícil, exige esforço. Começa a construir ali na sua garagem amanhã isso aí, que eu vou destruir toda a humanidade. Você vai falar, isso é coisa da minha cabeça. Segundo, existe um meio para escapar da destruição. Terceiro, esse meio de escapar da destruição, ele é designado pelo Senhor, pelo Eterno, e somente por Ele, não existe outro. Quarto, Noé teria que agir conjuntamente com Deus para que a sua libertação acontecesse. Então foi necessário muita fé de Noé para aceitar a palavra de Deus e para aceitar que todas essas coisas que Deus estava mostrando para ele iriam acontecer. Então é preciso esforço, não simplesmente reconhecer o Senhor, o Criador, não simplesmente isso, não simplesmente mental, mas exige um esforço físico do coração da nossa parte para cooperar com Deus na nossa salvação. Isso aqui, olha que interessante. Em hebraico, a arca é chamada de Tevá. Tevá. É o mesmo termo usado para a cesta onde foi colocado o bebê Moisés séculos depois. Um Tevá é uma embarcação em forma de caixa. Se você colocar essa palavra aqui no dicionário, a primeira que aparece é box no dicionário, que é hebraico e inglês. A primeira palavra que aparece é box, caixa. A gente tem ideia que a arca era em forma de navio, com leme, com timão, mesmo, acho que é, né? Timão, não sei o que. Nada disso, era uma caixa quadradona, colocada ali, porque os sábios entendem que nunca poderia ser um navio, porque ela não poderia ser guiada por homem. O navio, a embarcação, ela tem que sair de um ponto e chegar no outro. A arca tinha que chegar onde Deus queria. Então não podia ter leme para o homem não desviar o caminho de Deus. Não podia ter timão para o homem não desviar o caminho de Deus. Ela tinha que chegar onde Deus queria que ela chegasse, e ponto. Então não é essa ideia de barco.
o berço de Moshe era a mesma coisa, né? Tinha betume também. Hein? Tinha betume. Isso. Exatamente, o mesmo material. E seguiu o Nilo. E parou onde? Onde Deus queria. No versículo 18, vai dizer que somente 4 homens com suas esposas é que poderiam entrar na arca. Essa era toda a humanidade salva. No meio de toda a humanidade salva, 4 homens com suas esposas. O resto todo pereceria. O número, né, o número de humanos que foram eleitos para serem a matriz para restaurar a nova humanidade que surgiria, são 8 pessoas. O que significa o número 8 na Bíblia? Novo começo. Redenção. Redenção. O número 8 na Bíblia, desde aquela época até os dias de hoje, não mudou. 8 significa redenção. Se a gente observar que todos os animais da terra, do ar, foram trazidos a bordo, né, da arca. Tinha de tudo ali, pássaro, lagarto, animais puros, animais impuros, sempre um casal de cada, e no caso dos puros, 7. Mas qual que é a mensagem disso, né? A família, né? A família, ela é representada por um macho e uma fêmea. Então, o que Deus está dizendo aqui? Além de que a unidade familiar que Ele quer, né, é um homem e uma mulher, e não um homem e 3 mulheres, ou um homem e 4 mulheres, não é essa a concepção de família do Senhor, né? É sempre um macho e uma fêmea. E também temos o princípio aqui de um casamento com vínculo permanente, exclusivo e monogâmico, né? A arca nos dá um exemplo de família, né? Agora vamos falar do assunto que a Silvia gosta e que ela é mestre: comida. Vamos lá. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes. Alimento, né, para a humanidade nessa época eram plantas. Agora, interessante, né, eu peguei algumas coisas nos tratados antigos que eles afirmam o seguinte: isso não quer dizer que o homem, ou mesmo outros animais, não comiam carne ou não comiam outros animais. Até falam da geração de Caim, que matavam animais e comiam.
Agora, isso não significa que eles não podiam fazer isso, né? Eles faziam contrários à palavra de Deus, exercendo a sua escolha, exercendo a sua vontade, indo contra o que Deus falou, mas você não, eu quero acrescentar isso, né? Como hoje existe muita gente, não, eu não vou parar de comer porco nunca, não sei o quê, isso é bobagem e tal, e pronto, né? Cada um tem sua escolha, mas não é isso que a Bíblia diz. Mesma coisa, por exemplo, todos aqui já tiveram criança pequena, você já deve ter chegado uma vez e viu sua filha ou seu filho pequenininho comendo terra. Já viu? Aí você corre e tira. Por que a criança come terra? Porque a terra, com certeza, ela tinha um cheiro bom e devia ter um gosto que agradou a criança, senão ela não comeria. Agora você chega e impede. Mas por que você impede? Porque terra não é comida. Terra não é comida. Terra é para você plantar para colher comida, não para você comer. Dessa mesma forma, Deus definiu em Gênesis, logo no início, o que era comida. E nessa época o homem não comia carne, não comia nem peixe, só planta, só vegetal. Melancia, maçã. Isso, frutas. Vegetariano. Então, assim, Deus definiu o que é comida e o que não é comida, né? Tudo que está ali, que ele definiu na Torá, que é comida. Então, um judeu, ele nem cogita, quando você fala outra coisa, ele fala, mas isso não é comida, nem passa pela mente dele que um porco pode ser comida, que camarão, crustáceo, não sei o que, pode ser comida, porque aquilo é tão firme na vida dele, né? tão repetido a tradição naquilo, que é a mesma coisa a gente chegar, igual eu cheguei uma vez na China, as pessoas comendo cobra. Eu falei, gente, o que é isso? Comendo cobra. Num restaurante onde tem as gaiolas penduradas, o cara apontava assim, o garçom pegava aquela gaiola com a cobra, partia na mesa, preparava, o cara comia. Eu falei, nossa, vamos embora daqui. Né? Não é comida. Então, para o judeu, é a mesma coisa, ele nem vai discutir com você. Não, pouco não é comida, isso não é comida. Né? As coisas que Deus enumerou, que são comida e não comida. Então, basicamente isso. Quem quiser aprofundar nesse assunto, tem os vídeos, né, da Silvia com isso aí muito bem explicado. Nós aqui não temos tempo para aprofundar. Mas esse capítulo termina dizendo o seguinte, que Noé fez tudo o que Deus lhe disse para fazer. Noé fez tudo, o capítulo 6 termina assim. E aí começa o capítulo 7 com um convite de Deus. Deus faz um convite. Venha, Noé, você e toda a sua família, e entre na arca. Noé construiu a arca, mas quem preparou tudo foi o Senhor. E a arca foi o primeiro refúgio da população, né, temente a Deus, mas também não foi o último. Glória a Deus por isso. Esse convite, né, que é um convite exclusivo,
ele foi feito somente para aqueles que Deus resolveu salvar. E aí, como eu já disse, essa linha de escolha de Deus, simplesmente porque Noé era um justo, era um tzadik, um justo. Agora, lá na frente, né, nós vamos ter outra arca. Qual é a outra arca que vão ter lá na frente? A arca de Yeshua. É ele que vai decidir, né, quem serão, ele que vai escolher quem serão os salvos, de acordo conosco, né? Se fomos tementes a ele, se obedecemos, se realmente entregamos a nossa vida na mão dele, né? E pela graça, né, seremos salvos. E com certeza, né, uma certeza nós temos: Deus não elimina os justos juntamente com o ímpio. Isso é padrão de Deus. Ali, com Noé, ele separou quem ele queria salvar, ele tirou. E quando Yeshua voltar, ele também vai separar. E aqueles salvos serão salvos e o resto destruído. É muito comum, né, a gente ver as pessoas dizendo que a maior diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Antigo o homem teve que trabalhar para ser salvo, para alcançar a justiça. E no Novo Testamento ele só ficou assim recebendo um presente que era a graça. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso para a gente tentar substituir essa teoria essa teologia, né, pela verdade da Bíblia. Se a gente lê alguns comentários dos sábios hebreus, a gente encontra uma ênfase muito grande em obedecer os mandamentos, né? E muitos chamam isso de legalismo. Você falar que está obedecendo o mandamento, primeira coisa que eu penso, você é legalista. Você é fariseu, não sabe nem quem está falando, mas fala, você é fariseu, legalista. Agora, o povo de Deus, né, que os hebreus, nesse caso aqui, que tinham uma preocupação realmente em obedecer os mandamentos de Deus, eles nunca obedeceram como forma de ganhar alguma coisa, de ganhar a salvação. Não, eles obedeciam como gratidão de ter sido o povo escolhido por Deus. Isso a gente vê, né, Estela, quando Mateus estudava na escola hebraica, né, Silvia também, as meninas dela estudaram lá, a gente vê isso, essa coisa com Deus, né, de uma gratidão, né, porque através desse povo, várias pessoas conheceram Deus, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, né, isso é claro, né? Nunca vou ser contrário a isso, é que a salvação é feita pela graça, né? Que a chave de um relacionamento com Deus é a graça dele sobre a nossa vida, né? Não tenho a menor dúvida disso e não tenho nem o que discutir sobre isso. Mas também eles ensinam o seguinte, que a graça foi inaugurada no Novo Testamento. E ela nunca existiu. A graça foi inaugurada com Jesus, com Yeshua. Isso nunca existiu, né? Noé achou graça diante de Deus. Hein? Noé? Exato. Lá né, nessa paraxá mesmo, fala que
Noé achou graça diante de Deus. Então, e por causa dessa teologia, né, que eles criaram, eles estão sempre falando assim, você tem que optar, você tem que escolher entre a graça e a lei. Escolha. Você quer estar debaixo da graça ou debaixo da lei? Deixa eu falar. A sua irmã falou isso comigo lá na festa da sua mãe. O que a gente vê? Nas Escrituras, Deus nunca colocou essa opção diante de nós. Não existe de Gênesis a Apocalipse, seja no Antigo, seja no Novo, um texto, Deus te espremendo na parede e fala assim, agora escolhe, você quer estar debaixo da lei ou debaixo da graça? Não existe isso, é uma coisa inventada por homens, que não tem nada a ver com Deus. Mesmo porque você acabou de falar que as nossas escolhas são de opostos, e a graça nunca foi oposta à lei. Exatamente. Bom, continuando. Como a gente está estudando o dilúvio, eu queria pegar um texto, eu achei muito interessante ter visto isso, que está no Mishnah Rabbah. É um antigo comentário sobre Noé, que eu gostaria de pôr para vocês. Primeiro, aquele texto, aquele versículo que a Silvia falou, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, aqui em português, tá a palavra graça, tem outras bíblias que não, tá? Eu andei olhando algumas que não fala a palavra graça, tá? Em hebraico, a palavra graça está aqui, e em inglês está grace, né? E aqui ainda peguei a tradução no dicionário, dizendo que essa palavra, alguém podia falar assim, não, mas quem disse que essa palavra é realmente graça, está aqui. Graça. Grace está traduzido em inglês, é a mesma palavra. Então, vamos ver se... Peraí, Simão, posso mostrar uma coisa? Claro. Posso usar sua canetinha? Você quer mostrar? Isso. Do meio. Tá. É só o seguinte, uma outra curiosidade aqui, ó, essa palavra aqui, graça, tá? Tem essa letrinha fazendo assim e essa compridinha aqui, certo? Aqui o nome Noé, mas primeiro tem um vav, que isso aqui é preposição, tá? Então, olha aqui, no fundo, tá vendo essa letrinha aqui? Ela repete, tá vendo? Aqui, ó, ela tá aqui e ela tá aqui. E essa letrinha aqui, quando ela vai para o final da palavra, ela fica com essa perninha aqui. Então, na verdade, a palavra graça e a palavra Noé, se você mudar as letras de ordem aqui, você vai colocar assim, ó, essa e essa. Noé e graça é a mesma palavra de trás para frente. Não, olha aqui, olha, observa. Essa daqui está repetindo, não, desculpa, essa daqui repete, certo? Ó, essa aqui parece uma montanha, tá vendo essa daqui? E essa daqui é a mesma. Essa daqui você fala assim, mas essa não é a mesma dessa. Porque quando essa vem no final da palavra, ela vira exatamente essa. São as duas, as letras são as mesmas letras. O hebraico tem umas letras que chama sofit, que ela é de um jeito no meio da palavra e quando ela está no fim, ela muda. E aquela primeirinha, esse primeiro tracinho aqui é só a preposição e. Então não é parte dessa palavra. O nome Noé está aqui e a graça, quer dizer, a palavra, o nome Noé tem as mesmas letras da palavra graça. Só para trocando. Olha que trocadilho interessante. Só uma curiosidade. Olha que interessante esse Mishnah Rabbah.
Esse livro, ele não quer concorrer com a Bíblia, né? Não é nada disso. Mas foi um livro feito que quando os judeus estavam sendo dominados, invadidos pelos romanos, eles ficaram com medo de perder, só existia a Bíblia oral, foi mais ou menos no 70, mais ou menos, depois de Cristo, né? 70 depois ou antes? Depois de Cristo. Depois. Então, eles começaram, a gente vai morrer muita gente com os romanos e nós vamos acabar perdendo a história. Então, vamos escrever. E começaram a escrever esse grupo de rabinos, a Torá oral. Olha que interessante aqui. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Isso está em Gênesis, né, 6:8. Ele livra o inocente, sim, você será libertado pela pureza de suas mãos. Isso está em Jó 22:30. Aí, Hanina, que é um rabino antigo, mas no topo, né, de sabedoria, diz: Noé possuía menos de uma onça de mérito. Por que ele foi salvo? Somente pela pureza das tuas mãos. Isso concorda com o que o rabino Abba Kahana disse: pois me arrependo que eu os fiz e a Noé, mas Noé foi deixado apenas porque encontrou graça por isso. Noé achou graça nos olhos do Senhor. Esse comentário, ele é todo sobre graça. Deixa eu esclarecer ele um pouquinho aqui, ó. Em outras palavras, o rabino Hanina está dizendo o seguinte, que Noé foi libertado pela pureza de suas mãos, não pela pureza das mãos de Noé, mas pela pureza das mãos de Deus. É isso que ele está dizendo. E depois, quando ele diz assim, além disso, onde o rabino Kahana diz que Noé não possuía, pelo menos um mérito, uma onça de mérito, essa expressão, ela quer dizer assim, que Noé tinha muito pouco mérito. Isso quer dizer o seguinte, ele não tinha nada para pensar, não, olha quantos méritos ele tem, por isso ele merece a salvação. Ele tinha menos que uma onça, é uma medida mínima, né? Então, e olha que interessante, e eles falam que Noé tinha tão pouco, que os dois rabinos acordam o seguinte: Deus não se arrependeu de ter feito todos os homens, exceto Noé. Deus arrependeu de ter feito todos os homens, incluindo Noé. Olha aqui. Mas Noé foi deixado apenas porque encontrou graça. Aqui, ó. Pois me arrependo que eu os fiz e a Noé. Isso aqui ele pegou da Bíblia. Do Talmud. E comentou, pois me arrependo que eu os fiz e a Noé. Ele não está dizendo assim, não. Eu me arrependo de ter feito esses homens, menos Noé. Então, praticamente, ele igualou Noé a todos os homens da época. Mas, pela graça, ele foi salvo. Interessante a gente ver, eu já vi isso em vários comentários do Talmud, é que Deus não compara o justo com outras gerações, ele só compara com a sua geração. Então, dentro da geração de Noé, ele era o justo. Está escrito, né? Noé era o justo na sua geração. Na sua geração, pois é. Ele não compara Quer com... dizer, dentro dos limites daquele povo naquela época, ele estava, talvez, no início. Acho que fala que ele compara o justo à sua geração, talvez.
Olha o que fala em Gênesis 15:6. Então ele, nós estávamos falando de Abraão, creu no Senhor e ele, Deus, considerou isso como justiça. Abraão confiou em Deus e disse que, e Deus diz que por ele ter tido essa confiança nele, ele vai dar a Abraão um título de justo, de tzadik. E é exatamente isso que acontece conosco, né? Quando nós entregamos a nossa vida, confiamos a nossa vida a Yeshua, Deus nos considera justos, não é isso que está na Bíblia? Né? Que nós somos justos, justificados por Yeshua, porque Ele pagou o preço e nos justificou. Então nós, diante de Deus, somos tzadik. Então, essa doutrina de lei e graça, né, deixa isso de lado, que isso não vai te levar a nada. A lei não é um documento de salvação. Você nunca vai ser salvo pela lei. A salvação é pela graça. Mas isso não quer dizer que você não tenha que obedecer os mandamentos de Deus. Que o próprio Deus diz: aquele que me ama, me obedece. Então a prova de amor a Deus é a obediência. Seguindo. Muita gente pergunta, né, sobre a arca e fala assim, foram um par de cada, né, animal impuro e 7 pares de cada de animais puros. Será que eles comeram esses animais puros? Será que Moisés levou a mais esses animais puros para ele comer lá? Não. Como nós já dissemos, não se comia carne naquela época. Né? A carne não era um alimento. O Noé e a família dele não tinha aquele doido para comer um churrasco, não tinha esse desejo, porque ele nunca tinha comido carne na vida dele. Os animais que ele levou puro era somente para sacrifício a Deus, nunca foram comidos. Então, lembre-se que para um hebreu, carne impura não é comida proibida. Simplesmente não é comida. Não é comida. Uma pergunta. De Noé até que Moisés recebeu as pedras, qual é o tempo que decorreu aí? Você tem... Estou parando, estou matando aqui para... Foram séculos. Pô, só do povo hebreu no Egito, 400 anos. Mas assim, você sabe, senhor? Não vi essa dúvida, essa escala de tempo. Você tem isso? De Noé, até a 10ª geração. Noé era a 10ª geração. Até Abraão. Ficou muito bom para você. Tem que olhar assim de cabeça, tem que fazer conta. Pegar gerações, né? Quantos anos viveu? Eu tenho aqui 2.364 anos, desde a criação até a morte de José. Porque é o que?
Pois é, porque José, o José é... Isaac morreu 2.228 Ah, tá. anos depois Então é da criação. quem? Isaac. 2.228 anos. Isaac. Temos que pensar depois, deixa eu com calma. Agora, terminando, né? Eu só, quando eu estava fazendo, né, esse estudo, me veio à mente, você está na arca, você e mais 7 pessoas, somente sua família, e quando as águas começam a encher, as águas não foram cair só do céu, não, brotaram da terra, né? Os poços profundos, artesianos, jogaram a água para fora, né? E ela, imagina você da arca, né? Olhando, às vezes vendo as pessoas que você conhecia, que eram seus vizinhos e que não aceitaram a submissão de Deus, todo mundo morrendo, né? Afogado, gritando. Deve ter sido uma cena simplesmente terrível. E aí eu fiquei pensando assim, será que nós também não vamos ver essa cena? Né? Quando Yeshua voltar e todos aqueles não salvos, né, serão destruídos, né? Será que a gente vai estar olhando, né, Deus vai nos levar para um lugar seguro, né, que a Nova Jerusalém desce, e será que nós vamos ver assim, à nossa volta as pessoas morrendo, sendo destruídas, sendo... Então, peguei o Mateus, né, 24, de 30, que, né, descreve praticamente todo esse final, e cita Noé, né, 2 vezes, né, acho que é 2 ou 3 vezes, cita Noé. Então isso assim me deu, né, uma angústia, sabe, de pensar nisso, né, de ver. Mas, né, acho que todo tempo que a gente tem, né, a gente tem que mostrar a verdade para as pessoas, né, e a realidade no enterro da ex-sogra do Gil, eu conversei com a minha ex-professora de inglês, né, que agora mudou, e ela está fazendo um outro trabalho, então ela saiu, e nós falamos com ela, né, nossa, está na hora, né, de você começar a... Qual foi a resposta que ela deu, Estela? Tem dificuldade para crer. Eu sou muito descrente, eu tenho muita dificuldade para crer nessas coisas. Eu olhei assim e pensei, nossa, lembrei dela na hora que eu estava imaginando essa destruição toda, né? Eu disse, não, será que eu vou olhar lá da janelinha e vou ver ela lá? Né? É duro, né? É duro. Mas é isso, gente.